E aí, meus queridos, tudo bem? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Hoje, dando sequência na nossa alternância entre filosofia e sociologia, a gente volta a falar sobre filosofia, a gente estudando aí estética, estudando cultura, e hoje a gente fala sobre a indústria cultural. Hoje a gente vai falar um pouquinho da escola de Frankfurt, né? Uma escola alemã, marxista, que tem grandes filósofos e sociólogos, né, obviamente, que estudam a chamada indústria cultural, né, que estudam o modelo capitalista e a produção desse modelo do capitalismo através do hábito de consumo, das obras de arte, né, o que aliena para alguns e outros, como no caso do Benjamin, fala que não aliena, pelo contrário, divulga, né, faz com que as classes menos favorecidas tenham acesso a a materiais diversos, né, a cultura, enfim. Hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre o Theodor Adorno, né? A gente vai falar também sobre Horkheim, né? Eu não sei se está pronunciando certo, né? Max Horkheim, que eu não falo alemão, então desculpa. E do Benjamin, né? Do Walter Benjamin. Não, são os três filósofos aí que a gente vai falar um pouquinho sobre a indústria cultural. Mas o que é essa indústria cultural, né? Indústria cultural é um termo difundido por Theodor Adorno e Max Horkheim para designar a indústria da diversão de massa, vinculada por televisão, cinema, rádio, revistas, jornais, propagandas, né? E a gente pode adicionar hoje, né? Obviamente vocês estão vendo ali as datas, o Theodor Adorno de 1903 a 1969 e o Horkheim de 1895 a 1973. Ou seja, essa galera acaba falecendo antes da internet, né? Bem antes aí de um outro grande meio de, de divulgação de ideias, né? De diversão aí, outro grande meio de comunicação que hoje ele tem assim um norte dentro da nossa realidade, né? Ele está ali pau a pau, né, páreo a páreo com a televisão. Lembrando que nem todo mundo no Brasil, né, tem televisão, internet e rádio, né? A gente vive num país bem desigual, beleza? Mas a gente poderia colocar aqui, né, também dentro daí da indústria da diversão de massa, a internet, tá? Então, é um termo, indústria cultural, um termo criado aí por Theodor Adorno e Max Horkheim, né, que fala sobre a construção, né, da indústria da diversão de massa, da massificação da diversão. Por meio da indústria cultural e da diversão, se obteria a homogeneização dos comportamentos e a massificação das pessoas. Então, vejam só, Theodor Adorno e Max Horkheim, eles vão ser um crítico a essa indústria cultural. Por quê? Quando você homogeneiza, você tira um ímpeto, você tira a particularidade do indivíduo. Quando você massifica, você apenas reproduz algo, né, que por exemplo, a gente pode falar sobre o lazer, né? O lazer massificado. A indústria cultural, ela vai fazer o quê? Ela vai fazer você pensar que o seu período de lazer é o que, de fato, que você necessita. Quando, na realidade, ela está roubando o seu período de lazer e fazendo que o que deveria ser o seu lazer seja apenas uma extensão do seu trabalho. Se você apenas reproduza, né, que você aceite aquilo como algo natural, né? São meio que sonhos e desejos massificados. Eu quero o que o outro quer, né? O que eu quero? Eu quero final de semana sair, eu quero ver televisão. A televisão ela vai ser um grande influenciador da indústria cultural, porque ela vai ditar as regras de consumo, ela vai ditar o que a gente quer, o lazer que a gente quer, ela vai ditar o tipo de música que você vai escutar. Então,
esses dois filósofos eles vão ser aí vão ser críticos, né, à homogeneização dos comportamentos e à massificação das pessoas através da chamada indústria cultural. A indústria cultural transforma as atividades de lazer em um prolongamento do trabalho. Promete ao trabalhador uma fuga do cotidiano e lhe oferece de maneira ilusória esse mesmo cotidiano como paraíso. Ou seja, a gente maqueia, a gente dá uma maquiada no que deveria ser o seu momento de lazer, mas, na verdade, você ainda continua reproduzindo o seu trabalho. Né? E a indústria vende isso como se fosse um paraíso, como se fosse algo que, de fato, você quer. Né? Ela te massifica, ela te aliena. Ela não te dá a opção de você entender que o seu período de lazer pode ser algo extremamente diferente daquilo que você faz todos os dias ou em todo momento de lazer. Ela não deixa você pensar para fora da caixa. Tranquilo até aqui? Por meio da sedução e de convencimentos, a indústria cultural vende produtos que devem agradar ao público, não para fazê-lo pensar com informações novas, que o perturbem, que o tirem da sua zona de conforto, que façam refletir sobre a sua condição de trabalhador, mas para propiciar-lhe uma fuga da realidade, um anestesiamento, né? uma saída da realidade em que você simplesmente não reflete sobre a sua condição social, sobre a sua condição de explorado dentro desse sistema. Né? Por exemplo, né? O cara ou a mulher, né, trabalham o dia inteiro, todo dia, 8 horas por dia, né? De 7 da manhã, sai 7 da manhã, chega quase 9 horas da noite em casa. Né? Tô colocando aqui também um tempo de translado, né? de movimentação, de ida e vida. Né? Quando chega em casa é sempre a mesma coisa. Liga a televisão, assiste a novela, vê o Big Brother, come a sua comida e dorme, e isso vai todo dia. Né? O cara ele não consegue ter tempo de refletir sobre o que ele deseja, sobre aquilo que ele quer de fato, não através de uma propaganda de um carro que fala que você precisa de um carro novo, e ele vai trabalhando para conseguir esse carro novo, um novo celular, que te induz a consumir o tempo inteiro. Né? Ele não tem tempo de se encarar, de refletir, né? De colocar ali diante de si mesmo para tentar entender o que de fato ele quer. A indústria cultural ela trabalha através da alienação. A alienação no consumo, a alienação no lazer, a alienação no trabalho. Tranquilo até aqui, gente? Vamos seguir, hein? Tal fuga, segundo Adorno, faz com que o indivíduo se aliene para poder continuar aceitando com um tudo bem a exploração do sistema capitalista. Né? O Adorno ele fala que a função da indústria cultural é não te fazer questionar a sua realidade. É não te trazer para uma visão crítica do mundo que nos cerca. Já Walter Benjamin, né, que pertence também à escola de Frankfurt, né, ele vai discordar de Adorno e de Horkheim. Né? Ele não concordava totalmente com Adorno e Horkheim, adotando uma postura mais otimista no que diz respeito à industrial e à emancipação política. Né? O Walter Benjamin ele vai falar o seguinte, ele vai falar que, olha, esses caras eles estão com uma visão muito pessimista sobre a indústria cultural. Né? A massificação dos produtos, ou seja, a reprodução em série, pode trazer ao trabalhador acesso a uma cultura, a alta cultura que ele não teria antes. Por exemplo, todos aqui, né, já ouviram falar da Mona Lisa. E todos aqui, se eu pedirem para descrever a Mona Lisa, conseguiriam descrevê-la. Mas aqui, ninguém conseguiu ir, né, ou eu presumo que nenhum de vocês tenham ido, ou pelo menos eu também não fui, né, à França, para ver a obra de arte exposta lá. Mas através daí da reprodução,
né, da massificação desse produto, a gente conseguiu ter acesso a essa obra de arte. Olha, então o Benjamin, ele vê de uma maneira um pouco diferente essa reprodução e essa massificação, né? Ó, enquanto Adorno e Horkheim destacavam que a cultura vinculada pelos meios de comunicação de massa não permite que a classe assalariada assuma uma posição crítica em relação à realidade, Benjamin enfatizava que a arte dirigida às massas pode servir como instrumento de politização, né? O trabalhador menos favorecido financeiramente, ele consegue ter, através da reprodução, da massificação, ele consegue ter acesso a coisas que ele não, a conhecimentos que ele não teria, né? E isso pode ser estudado, pode ser utilizado como um instrumento político dentro da vida desse trabalhador. Em seu texto, A Obra de Arte na Era de Sua Reprodutividade Técnica, Benjamin se mostrou esperançoso com a possibilidade de que a arte se tornasse acessível a todos com o desenvolvimento das técnicas de reprodução, discos, reprografia, processos semelhantes, né? A gente está falando aqui de cinema, de reprodução de película, de reprodução de músicas, enfim. Isso vai fazendo com que a cultura que pertencia a uma elite, ela, a partir do momento que ela é reproduzida, ela vai ganhando outros espaços sociais. E com isso, o trabalhador menos favorecido, ele consegue ter acesso a coisas que ele não teria culturalmente falando, como, por exemplo, reconhecer, ter acesso ali à reprodução da Mona Lisa, de outros pintores, né? Quando a gente estava dando aula sobre história, né? Quando a gente estava dando aula sobre Renascimento, né? Todos nós aqui vimos o nascimento da Vênus, né? Mas a gente fez o quê? Pegou uma reprodução da internet que eu coloquei aqui nos slides para vocês. Beleza? Então, meus queridos, a indústria cultural é isso, né? A gente vai ter aí esse termo cunhado por Adorno e Horkheim, né, que fala sobre a homogeneização dos comportamentos e a massificação, que tem uma visão alienante, né, em cima do trabalhador. Mas o Benjamin, ele tem uma visão contrária. Ele acha que essa massificação, essa reprodução, né, essa perda, inclusive isso é um termo que é utilizado, né, no texto do Benjamin, né, que é a chamada a perda da áurea da obra de arte, né, quando ela deixa de ser algo místico, digamos assim, algo que pertence a uma única classe e ela vai sendo reproduzida e ao longo do tempo vai perdendo a sua áurea, ela chega à classe menos favorecida. Beleza, meus queridos? Grande abraço, gente. Não esqueçam de fazer as atividades. Tchau, tchau e até a próxima.